Bem-vindo ao semestre de 2019 Como sempre a gente faz, início do semestre, nós temos essa aula de abertura, que é o momento de a gente fazer alguma reflexão sobre temas que vão certamente pautar várias discussões em diferentes disciplinas do nosso curso. Nesse semestre de 2019 por sugestão do professor Edgar Patrício, que lidera o grupo de pesquisa Praxjó, nós vamos discutir convergência e reestruturação das redações. Uma discussão que afeta bastante o mundo do trabalho dos jornalistas, que é a principal temática que o Praxjó vai discutir e que nós estamos atentos, estamos também fazendo esse debate nas nossas disciplinas e nosso ensino. Então, espero que esse seja um momento que possa contribuir para que, adiante, possamos fazer outras reflexões, fazer outras discussões. Eu, como sempre faço, quando a gente costuma iniciar o semestre, eu faço uma pequena prestação de contas daquilo que aconteceu no semestre anterior. E no semestre passado, nós tivemos assim, dois grandes avanços na parte, principalmente acadêmica. Primeiro foi a realização da Assembleia de Planejamento Participativo. Eu creio que aquela Assembleia que nós nos reunimos lá no auditório do José Albano, em que nós pensamos quais eram as dificuldades do curso e como é que nós poderíamos resolver, ela vai pautar os nossos passos, os próximos semestres, os próximos anos. Interessante que foi todo um processo que desde o início, desde sua concepção, foi participativo, foi uma discussão que veio do colegiado, que reúne os professores, que reúne os representantes estudantis. Nós realizamos enquete para saber quais eram os pontos que nós íamos debater naquela assembleia. Nós tivemos uma participação também bem efetiva naquelas enquetes e depois levamos as propostas que foram dadas nas enquetes para a apreciação da assembleia do curso, em que trouxemos não só ideias bem interessantes de como lidar com as dificuldades que nós enfrentamos, mas também com motivação, com ânimo, e com a participação. A gente espera que só vai poder esse projeto se realizar se essa participação continuar. Nós temos aí desafios muito fortes na atividade de infraestrutura. Uma das sugestões dessa Assembleia foi que nós constituíssemos uma comissão de infraestrutura para que nós possamos, juntos, professores, estudantes, técnicos, servidores técnicos, possamos tentar conquistar melhores condições para o ensino, dentro do ensino, a extensão da pesquisa dentro do nosso curso. Outro momento também que foi assim, marcante no semestre passado, na nossa avaliação, foi a primeira jornada interinstitucional da comunicação do Ceará. Foi uma jornada em que nós conseguimos reunir 5 cursos de instituições de ensino diferentes. Nós conseguimos estar aqui para discutir a comunicação dos cursos da Unifor, curso da UFC, curso da FAC, da Unicef, da Uniter, e também com o NITA, também conseguimos ter a participação do pessoal da agricultura. Então, foi um momento de troca de experiência muito interessante, não só uma participação dos professores, mas dos estudantes das instituições, e nesse momento a gente quer que seja apenas um pontapé para essa reunião entre os diversos cursos de comunicação aqui do estado do Ceará. Nós esperamos que durante esse semestre nós possamos ter um outro evento, nós possamos reunir novamente os coordenadores, os professores, os estudantes, para traçarmos algumas estratégias de ação em comum. Também nós tivemos alguns avanços nessa área acadêmica, principalmente na parte de digitalização do atendimento. Então, boa parte das solicitações que os estudantes precisam fazer no curso de novo, nós temos hoje no formulário, no site, que podem ser realizadas o quanto possível, serem resolvidos mais rápido, sem a necessidade de ficar, às vezes, enfrentando fila na coordenação. Aconteceu algum tempo atrás, inclusive na época na Regina, eu cheguei até que mais de 40 estudantes que eram do esse problema de 15 anos, durante a matéria de semestre, foi
tranquilo, nós tivemos algumas filas, mas foi bem menor do que aconteceu no semestre anterior, porque os pedidos puderam ser feitos remotamente, se puder fazer através do site do curso. E nós tivemos alguns avanços também na área de infraestrutura, que é a questão da recuperação do Instituto de Dever, que funciona plenamente, né? A reorganização do laboratório de fotografia, em breve ele vai estar pronto para o uso, mas ele foi dividido o laboratório de fotografia, lá para esse andar, em algumas salas que poderão ser utilizadas pelos projetos de extensão do curso, né? Pelos próprios projetos de pesquisa também do curso, o CAC, o vídeo, o Praxdor, ocupar essas salinhas que nós conseguimos fazer essa divisão, aproveitando melhor aquele espaço do laboratório de fotografia. E também nós tivemos a aquisição das câmeras fotográficas, que já no semestre passado ajudou bastante a realização do trabalho dos estudantes. Sabemos que ainda muito pouco, nós precisamos avançar bastante, a gente só vai conseguir isso com a participação coletiva, né, nesses esforços. E esse é o convite que eu faço para esse semestre que está iniciando, que todos possam, na medida do possível, se doar para que nós possamos fazer com que o nosso curso consiga avançar naqueles desafios que são postos. Sem mais delongas, vou convidar as nossas painelistas, né, em primeiro lugar, agradecendo imensamente, vim aqui ao curso, no fim de semana, todos com seus compromissos, quem trabalha em redação sabe como a carta é complicado para estar. Né? E a primeira convidada nossa é a Ana Nadab, que é jornalista de pós-graduação em Estudos de Cultura Visual pela Universidade de Barcelona, com especialização pela Universidade de Nova York. Ela foi repórter e editora em diversas revistas na área de cultura, política, turismo, economia, energia renovável e sustentabilidade. É autora do livro Terra Feita de Gente, para a ONG Zetra, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, e coautora dos livros Moda, coautora dos livros Moda Brasil, Fragmentos de um Vestido Tropical, da Faculdade Alecrim Morumbi, e crata 250 anos da Fundação Demócrito Rocha. Ocupou o Grupo de Comunicação Pública em 2011, exercendo a função de editor executivo do Núcleo de Conteúdo e Negócios, responsável pela coordenação de revistas e de publicações customizadas. Desde 2014, Ana Nadab é diretora executiva da redação do Jornal Povo. Desculpa, aqui na mesa. Obrigado. Nós também temos a participação, presença da Samira de Castro, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará. Ela é repórter especial do Estado do Nordeste, licenciada para o exercício da presidência do sindicato, e ela é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. Obrigado. Bem, gente, infelizmente vocês vão hoje acusar da minha presença aqui. Eu costumo mediar essa mesa de abertura. Eu faço só algumas palavras na abertura e, em seguida, outro professor assume. O professor Edgar, quem propôs, era quem ia fazer essa coordenação dessa mesa, mediação dessa mesa. Infelizmente, ele está com um ritmo muito forte, né? Cancelou as aulas dele dessa semana e não pôde estar no evento. Desculpas. Nós vamos aqui fazer a mediação, na qual nós temos 20 minutos com uma extensão de até 5 minutos para cada um dos convidados. Em seguida, a gente vai abrir para as perguntas, e elas podem ser feitas aqui no microfone, e vocês podem trazer também escritas para que nós possamos fazer. Acho que vamos fazer essas perguntas em blocos de 3, ok? Então, a gente começa com a Ana, mais uma vez agradecendo a presença.
jornal Povo quando chegasse aos 90 anos. Vocês conhecem um pouco da história do Povo e é do DNA do grupo fazer uma certa frequência, principalmente mudanças gráficas no jornal impresso. E a gente sentou para conversar e disse que não pode ser simplesmente mais uma mudança gráfica. Ainda que o projeto editorial acabe acompanhando essas mudanças gráficas, dessa vez a gente decidiu que era necessário falar sobre mudanças do jornalismo, como é que isso afetaria o nosso dia a dia dentro da redação. Então, nós olhamos os 90 anos, dessa mudança que a gente gostaria de fazer ao completar as 9 décadas, mas também a ideia de olhar para frente. O que é que esperávamos do jornalismo quando o povo chegar, por exemplo, ao centenário? O jornalismo é esse que nós estamos realizando todos os dias. E a primeira pergunta foi: que jornalismo queremos fazer? Isso é uma pergunta recorrente, eu acredito que é uma pergunta que se faz todos os dias. Quando a gente apresentou os novos conselheiros do grupo, o conselho de leitores, e a pergunta sempre é essa: que jornalismo é esse que a gente faz? A segunda pergunta que vocês devem saber, é recorrente, se o jornalismo impresso morreu. O jornal impresso morreu, não existirá mais. Já fizeram várias datas de morte desse jornal impresso. Foram algumas perguntas que a gente começou a fazer ao preparar o que a gente chamou de redesenho do povo. E, na verdade, a gente começou a pesquisar e nunca se leu tanto no jornal. Talvez não no jornal na maneira como a gente conhece, mas nunca se leu tanta notícia como nos centros, ou seja, até então estava certo ao fazer a busca dele. E por que a informação no Brasil se tornou mais acessível? Claro, não é aquela da assinatura do dia a dia, as pessoas têm o hábito da leitura, mas a informação se tornou-se mais acessível. Porque a gente tem um aparelho físico aqui na frente do smart que não nos deixa mentir. Acessar a informação hoje, não importa a plataforma, ela acontece de uma maneira muito mais fácil. E o jornal, eu falo do veículo mesmo, ele é um dos mais confiáveis entre os brasileiros. Isso é uma pesquisa que a Associação Nacional de Jornais fez há 2 anos, na verdade 3 agora, e ela se reflete ainda dessa maneira. E nessa pesquisa se detectou que 73 milhões de brasileiros leem jornais de alguma maneira. Então, isso é um número relevante que a gente precisa repensar ao estudar jornalismo, a entrar numa faculdade de comunicação ou fazer jornalismo em redação. E o que a gente percebeu? Que esse jornal que a gente fala, né, eu sou um pouco da velha guarda e eu ainda chamo de jornal, né, não só pelo papel em si, mas chamo o povo aí do jornal, ele tem uma presença que a gente chama de multidimensional na nossa vida. Ele, na verdade, é o grande pautador de tudo. A gente recebe pelo WhatsApp, os comentários, os posts nas redes sociais, ele ainda consegue gerar este impacto do grande pautador, ou daquilo que a gente chama de certificador. Eu tenho uma frase muito interessante do Marcelo Hegel, que é o atual presidente da IBJ, que fala isso: mais que transmissores de notícias, os jornais são hoje certificadores de realidade. E a gente comprova isso com uma cobertura, infelizmente, com a dos ataques no início do ano. Nós nos tornamos isso mesmo. As pessoas nos procuravam para saber se determinado post, se determinada mensagem que recebeu no WhatsApp era verdadeira ou não. Nós nos tornamos isso, certificadores de realidade. E a gente, ao pensar nesses 90 anos, a gente estava vivendo esse boom dessa moda chamada fake news, que era de tratar de notícias falsas. Estava bem. A gente tinha acabado de sair das eleições americanas, a eleição do Trump como presidente, e a gente tinha números impressionantes em relação a isso. Por exemplo, na época do impeachment, e na mesma época a impeachment da Dilma. Nessa época, 5 notícias que circulavam em redes sociais, principalmente no Facebook, na época, 3 eram falsas. A mesma coisa aconteceu na imprensa americana. Praticamente todas as notícias que saíram relacionadas à eleição americana, pelo menos 60% a 70% eram falsas. Isso era uma coisa absurda que a gente não imaginava ocorrer das redes sociais, em coberturas, em temas como esse. E a gente começou a estudar o que era consultar a informação. No começo do nosso encontro, com a Samira, às vezes nós, jornalistas, não nos percebemos como leitor, como consultor da informação. E foi isso mesmo que a gente foi reaprender a fazer esse desenho.
é interessante dizer também que a primeira vez que o povo não contratou uma consultoria para tratar sobre o desenho e nem um escritório de design para fazer o projeto gráfico. Nós resolvemos fazer dentro do povo. Eu vim com o Hélio Guimarães, que é o diretor adjunto da redação, que eu sei um pouco perder, porque nos outros eventos, ele foi para os Estados Unidos, ele foi para a Argentina, eu fiquei na Colômbia 282 para fazer o redesenho. Mas o importante disso foi que a gente olhou para nós, olhamos para o que a gente já fazia, para o que a gente gostaria de fazer. E é interessante que a palavra não é a que mais apareceu. Não podemos mais fazer, não queremos mais fazer dentro do jornalismo. E a gente foi estudar um pouco sobre isso. Principalmente nos entendermos como leitores, como consumidores. E como é que nós queremos consumir? A credibilidade é a base de tudo, continuará assim. Curadoria é uma palavra-chave, a economia do tempo, nesses tempos que nós vivemos, é uma segunda exigência do jornalismo. Customizado na medida, as pessoas têm o prático suficiente para o dia a dia, mas também querem a profundidade, eles querem entender um assunto, por exemplo, a reforma da Previdência, que sentar e entender o que é que ia ser, como é que íamos nos aposentar, se íamos nos aposentar. Visual é primordial, e o povo tem esse DNA, e a gente constatou isso também. Acessibilidade é outra palavra-chave, para o jornalismo hoje. Acesso em vários formatos, em linguagens diferentes. Não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Se a gente muda de plataforma, a gente precisa entender que o jornalismo que a gente faz, a base é a mesma, mas a gente precisa tratar diferentemente do impresso, do digital, das mídias sociais, do podcast, por exemplo. E quanto mais próximo, mais humano, falar para a comunidade, isso é muito importante, principalmente no jornal regional, agora eu chamo o povo de jornal. As empresas de comunicação regional, é importante a gente entender isso. A gente precisa falar e fazer parte da comunidade em que nós estamos inseridos. Então, isso foi a base dessa conversa. E a gente tinha um histórico aí, eram 9 décadas fazendo jornalismo. Uma empresa que trabalha com comunicação e educação. Não é algo que é uma expertise nossa. E o povo é uma marca privilegiada, ela tem uma história e um relacionamento com a sociedade muito interessante, muito importante. Inclusive, a gente fez um livro que a gente não fazia uma linha do tempo dos 90 anos, mas a gente falava da importância do povo de determinados temas dentro da nossa sociedade, da comunidade. Vou deixar aproximar mais um para fazer um sorteio para vocês mais tarde. E tinha características já muito parecidas com aquilo que a gente estudou sobre esse novo modelo de jornalismo, que é a credibilidade, ser formador de opinião, ter um poder político, não um poder na palavra em si, mas esse poder político de mudar as coisas. E curadoria era algo que a gente já vinha fazendo. E não é mais um jornal, como falei, eu sou da velha guarda, minha segunda temporada do Povo, que é a minha segunda temporada de House of Cards. No Povo, em qualquer redação, nós não somos nem repórter, nem editor, nós estamos em determinadas funções, então atualmente eu estou diretora executiva da redação, e o Povo é um grupo de comunicação, e a gente às vezes não enxerga esse sistema todo. Então nós fizemos uma brincadeira de tentar enxergar o que é esse povo hoje, o que é que ele representa. Às vezes a gente olha e acha que é só um jornal do povo. E a gente fez alguns níveis de feito que envolve veículos, que envolve onde nós chegamos com a marca ao povo. Então, nesse primeiro, claro que vai ter o impresso, a própria TV, o portal, as rádios, a gente tem parcerias com a CBN, com os rios, tanto aqui como no Cariri, a gente tem uma rádio de som musical, que é a Nova Brasil, a própria TV do Povo, mas a gente começou a enxergar onde é que a gente chegava também, por outros meios. Então, você se enxergar no Twitter, se enxergar no Spotify, no podcast, a gente começou a ver que a gente fazia jornalismo de outras maneiras e chegava com a marca Povo de outras maneiras. Um exemplo é fazer um evento. Quando a gente pensa em jornalismo, a gente não imagina um evento, mas ele é importante. Como você chegar perto do seu público, a gente estava discutindo isso também. A importância de entender o leitor está muito próximo dele, verdadeiramente. Não dizer que tem um canal do leitor, não é só isso, responder um e-mail, mas é estar presente realmente com esse leitor. Então, até os eventos que fazemos com o GPTW, Cultura Trends, é uma maneira de estar próximo desse nosso público leitor. E para reforçar
algo que a gente achava que era muito importante era reforçar alguns compromissos que nós tínhamos com esses leitores, como credibilidade e qualidade naquilo que a gente faz. Um deles é manter o papel do ombudsman. Só nós e a Folha, atualmente, somos os dois únicos veículos que temos esse papel, esse ombudsman, que é uma espécie de ouvidoria. A Daniela Nogueira é a atual ombudsman, né? Está na função atualmente. E a gente começou a ver que a gente precisava se engajar em outros movimentos sobre credibilidade. E parceria é outra palavra-chave no mundo da comunicação hoje, importantíssima. É uma coisa muito de jornalista e de empresas de comunicação voltar-se para si mesmo. E a gente começou a ver que não é necessário dar as mãos e fazer parcerias. Então, um dos projetos que a gente integrou há 2 anos é o projeto de credibilidade. Ele foi baseado no projeto americano, que chama The Trust Project. Aqui no Brasil ele é feito pela coordenadora do Projó, Mil Belga, que eles fazem esse estudo ligado ao Google Labs. E é um projeto para estudar ferramentas e técnicas, principalmente para trazer um jornalismo digital mais confiável. Então, a gente acha que tem um grande problema. O nosso maior desafio é o jornalismo digital. Nós somos o veículo que chama de veículos adotantes. Essas ferramentas e indicadores que a gente começa a utilizar para mostrar o quão confiável é aquela matéria que você está lendo naquele momento, e a gente está aplicando pouco a pouco esses indicadores. Em maio desse ano, quando finalmente o projeto é efetuado para todas as empresas que fazem parte desse consórcio, né, de empresas de comunicação. No ano passado, a gente tinha um grande desafio, que era as eleições. Era tratar da cobertura das eleições. E a gente fez parte de um outro projeto chamado Comprova, que foi batizado no Brasil como Comprova, mas nos Estados Unidos e na França ele era conhecido como First Draft, que era um projeto para combater a disseminação de rumores e notícias falsificadas. Então, uma parte, 2 pessoas dentro de cada redação, elas eram treinadas para conhecer ferramentas, melhores práticas para encontrar e fazer checagem, e elas multiplicariam dentro das redações. Fora isso, a gente fez parte de uma coalizão de 24 veículos que faziam checagem diariamente de temas, né, de matérias relacionadas ao tema eleições. E tudo isso era coordenado pela BRAD, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Foi tão interessante para a gente essa participação que a gente aplicou isso para outros temas dentro da redação, e a gente tem um canal de checagem hoje, que a gente fala sobre tudo, desde a edição política, que é a principal, mas passa por cidades, passa por questões relacionadas à saúde, por exemplo. E eles convidaram a gente de novo para continuar o projeto, claro, para outros temas. A gente está, nesse momento, esperando qual será o tema para 2019. Uma outra, foi muito interessante, foi uma outra parceria que a gente fez, é algo muito novo, que eu apresentei para vocês no ano passado, no Prax, e a gente tinha acabado de estrear essa parceria, é o que a gente está chamando de Rede Nordeste. É um projeto que consiste na troca de conteúdo e aproximação entre os estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. Então, uma coalizão entre jornais, o Correio da Bahia e o Jornal do Comércio, uma troca colaborativa e aberta de conteúdos. A gente brinca que a gente está meio poliamor, a gente ainda não definiu regras desse casamento, então é muito aberto mesmo, mas a ideia é mostrar o quanto a gente precisa se unir, principalmente no Nordeste, para tratar de jornalismo local. Na época que a gente lançou a proposta, o projeto, a gente iniciou, nós tivemos aquela greve dos caminhoneiros. O que a gente recebia das agências nacionais eram muito restritas a São Paulo, Rio, Povo do Sul e Povo de Brasília. Nada acontecia assim da Bahia. E a gente dizia, não é possível que eu não sei o que está acontecendo em Natal. Não é possível que eu não saiba o que está acontecendo em Teresina. E nessa conversa, a gente falou, é uma maneira de a gente começar a entender o que acontece aqui no Nordeste. Então, a ideia é que seja realmente uma rede, uma troca de informações, e a gente depois ampliar isso com uma agência de notícias. Então, conversas e parcerias entre jornais. É algo muito comum nos Estados Unidos. O New York Times, com aquela potência que eles são, eles não conseguem dar conta de um país como os Estados Unidos, muito parecido de tamanho com o Brasil, e eles fazem parceria com pequenos jornais de pequenas cidades para dar um volume maior à informação
de chegar mais perto do leitor em todos os lugares dos Estados Unidos. Então, um pouco dessa experiência de olhar para o lado, fazer parcerias, que a gente iniciou com esse projeto. Um outro produto que nós fizemos no ano passado, que foi muito interessante, foi falar sobre jornalismo. Tem coisa que parece só para jornalistas, mas todo mundo se interessa por comunicação. Então, nós convidamos alguns profissionais das mais diversas áreas de comunicação para falar tudo do jornalismo. É um pouco complicado, porque é quase a questão de $1 milhão, ninguém entende como é que vai acontecer, ninguém sabe como é que vai acontecer daqui a alguns anos, mas era realmente parar e falar sobre jornalismo. Então, a gente tem textos primorosos que eu achei que vocês lá também divulgar para vocês conhecerem. E o principal deles é tratar e entender o leitor, como você fosse o leitor. Eu acho que essa é uma das principais noções que a gente tem nessas conversas sobre jornalismo. E essa parte aqui não é ser gloriado, não é casos elogiados, mas é importante falar disso. Prêmio é reconhecimento do trabalho, do compromisso que a gente tem com o nosso leitor, do produto que a gente entrega todos os dias. Na verdade, não é todos os dias, é a cada dia. Nesse momento, imaginando o número de posts que já foram no Instagram e no Facebook. Então, essa preocupação com a qualidade, com a credibilidade, nos traz vários prêmios, inclusive internacionais. Isso é muito importante e a gente precisa mergulhar sobre isso. Fazer um bom jornalismo sem conhecimento é muito importante. No ano passado, nós tivemos a grata surpresa de estar entre os jornais mais bem desenhados do mundo, uma premiação de um capítulo espanhol de uma sociedade internacional de design para jornalismo. A gente está entre os mais bem desenhados, é muito importante, principalmente quando a gente fez o nosso projeto gráfico dentro de casa, um projeto gráfico nós temos atualmente assinado pelo GICE, isso é muito importante para a gente, é mostrar que a gente caminhou pela via certa. E a gente não pode falar só de produtos, é importante saber que por trás de cada produto a gente tem um jornalista. No ranking nacional, no ranking do Nordeste, nós somos muito bem classificados como os melhores jornalistas do país. E no ano passado, eles fizeram um ranking histórico, principalmente do Nordeste, da equipe está em primeiro lugar há muitos anos dentro desse grupo. É importante você falar das pessoas que realizam esse trabalho. Nós vamos falar um pouquinho dos 90 anos. A gente falou muito de estrutura da notícia. Quando a gente fala de projeto editorial e projeto gráfico, a gente acha que a estrutura a gente já conhece. E a gente voltou para o zero. E o que é que a gente quer quando a gente fala sobre notícia? Realmente, o que é notícia para a gente? Nós vamos redesenhar a notícia e o jornalismo de fogo que a gente chegou a tentar. Nós começamos mais modestos com um triângulo, que se baseava em furo, que não necessariamente é o furo no jargão jornalístico, uma notícia, uma informação só o Paulo Ribeiro tem, alguma informação só que ele falou que ele não é isso, mas é uma sociedade de maneira diferenciada, às vezes uma informação que todo mundo tem. Como é que a gente traz isso para uma realidade local? Isso é importante para a gente também, enxergar maneiras diferentes das informações. Uma segunda perna desse primeiro triângulo é a análise, que é algo muito comum no povo, e nós reforçamos isso nas várias editorias, mas principalmente nas nossas páginas de opinião. Nós fizemos uma reforma, inclusive de ativistas, de pensamentos, a pluralidade é algo importante nisso. A síntese é algo importante. A gente já vinha testando um pouco dessa questão de síntese nos nossos domínios, nas edições dominicais, e a gente levou isso para o dia a dia. Quando a gente precisa essa curadoria de informação, mas a gente começou a estudar e a gente viu que o jornalismo, e o que é que eu vou dizer no jornal, de uma maneira mais específica, nós tínhamos outras obrigações, outros deveres no jornal. Um deles é o conhecimento. A gente trazer conhecimento para o nosso leitor. Nas nossas pesquisas, ler jornal era, inclusive, uma questão de status para os leitores. É importante, seria importante buscar livro, principalmente o jornal impresso. E como esse baseado naquilo que estava no jornalismo, naquilo que estava no jornal, principalmente, para a vida deles. Então, falar de reforma da Previdência não é simplesmente iniciar o tempo todo, mas como isso afeta a vida da gente.
uma precarável da gente. E uma outra perna do exterior militar era trazer. Nada nessa vida sem trazer funciona. E o povo já tem visto esse pequeno DNA deles. A questão do visual era muito importante para a gente. Uma matéria bem desenhada, com multimídia, outras possibilidades de chegar àquela notícia, traz um prazer e uma vontade de você conhecer mais sobre aquele assunto. Nesses dois últimos pontos, o nosso propósito. Eu sei que tem uma palavra meio do momento, do empoderamento, mas é importante trazer isso. O jornalismo precisa ser quantitativo. Ele precisa trazer uma utilidade para a nossa vida. Aqui nós estudamos isso aqui no negócio, a gente tem outros jornais que trataram a mesma forma de olhar um fato em repercussão. Pode começar um flash na rádio, o repórter que está na rua para fazer determinada matéria, ele não olha para a plataforma que ele está fazendo aquela matéria, mas como chegar a isso de uma maneira mais rápida para o leitor, eu faço um flash, ele pode criar um material para virar um post no Facebook, no Instagram. Depois esse flash pode virar realmente uma matéria digital e ela vai caminhando um pouco até ser pensada de uma maneira diferenciada no impresso. E esse é o grande desafio hoje do jornalismo impresso, né? Esse papel. O que é que a gente vai entregar no dia seguinte para o nosso leitor? Se ele já é um leitor assíduo de outras empresas de comunicação, ele provavelmente já viu muito daquilo que a gente vai trazer no dia do impresso. Então, é a maneira como a gente vai entregar para eles é que precisa ser repensada. Até um pouquinho da nova redação, a gente não mudou ela ainda fisicamente, os paredes, mas a gente precisou mudar um pouquinho da maneira como a gente trabalhava. Quem foi ao povo há 2 anos não vai encontrar as pessoas mais nos mesmos lugares. Inclusive, quando a gente iniciou o redesenho, a gente dizia, olha, você está deixando o povo antigo, iniciando um novo povo. É quase uma nova casa, era contratar novamente aquelas pessoas. Tinham profissionais que estavam na mesma cadeira, no mesmo ar-condicionado há 10 anos, no mesmo lugar. E mudar, às vezes, uma cadeira de lugar muda também a maneira como a gente pensa. É impressionante a capacidade humana ou se adaptar ou ter que repensar aquilo que ele faz. Isso foi muito importante. E a gente começou a pensar os editores, principalmente, não como editores de plataforma, mas eles são editores de área. Se eu trato de política, eu trato disso. A maneira como eu vou levar a linguagem para as plataformas, ele precisa ser tratado de uma maneira diferente. Eu tenho 3 coordenadores, na verdade, um coordenador da área de impresso, um coordenador da área digital, um coordenador da área de rádio. E a tratar, os editores tratam com esses coordenadores a maneira como vou levar determinados assuntos para essas plataformas. Então, uma maneira de pensar diferente também. Os repórteres tiveram que aprender isso também. Como é que eu penso a matéria, como é que ela vai para determinadas plataformas, como é que eu atendo diferentes públicos a partir do que eu estou apurando. É um pouquinho do que você deve tratar no dia a dia, que é um pouco desse acompanhamento tempo real hoje da informação, e ela se torna cada vez mais necessária ser pensada assim. É claro que no primeiro momento a gente pensa muito nessas mídias como rádio, a internet, né, principalmente mídias sociais, como é que a gente vai trabalhando ela ao longo do dia. E, mais uma vez, eu vou tomar o exemplo dos ataques no início do ano. Nós começamos a entender de que, no momento que os ataques aconteciam, a redação não tinha mais foco para acompanhar isso, porque ela estava o dia inteiro fazendo, acompanhando e apurando. E isso aconteceu de madrugada. Nós contratamos 2 pessoas para trabalhar exatamente em horários que isso inicia. E a gente precisou entender que, às vezes, a redação precisa ganhar um novo formato. A gente precisa entender como é que a gente vai lidar com esse novo momento de jornalismo. E isso requer também um olhar para como a gente vai estruturar as nossas redações, como é que a gente vai fazer certas convergências, como é que a gente vai pensar na maneira como nós estamos trabalhando. Isso é um desafio. Nós estamos aprendendo ainda a entender este novo momento. E um pouquinho de como ficou esse novo momento. Vocês devem conhecer, nós completamos um ano agora em 18 de janeiro, apesar de chamar dia 7 de janeiro, nós temos 18 de janeiro do ano passado. É claro que a tradução desse novo
jornalismo acaba sendo muito visual, então a gente entende um pouco das mudanças, como a gente, quando a gente pensou o projeto gráfico, não sei se vocês já estão quando vocês chegarem nessa cadeira de design gráfico, às vezes a gente acha lindo pensar o projeto gráfico, às vezes não pensa na realidade da produção. E a gente fez ao contrário. A gente pensou, inclusive, em matérias e pautas que a gente estava desenvolvendo nesse novo formato, para ver se funcionava. Isso aqui era protótipo. Depois você vai enxergar muitas dessas coisas no dia a dia. A gente acabou no dia a dia. Nós mudamos o formato, é importante entender novos momentos, e às vezes o formato diz muito disso, de um novo momento. Nós mantivemos o standard de segunda a sábado. A gente já tinha uma experiência, na época só nós tínhamos o domingo, o teste rolou recentemente a edição dominical, e a gente resolveu fazer um novo teste, de um novo formato aos domingos. Porque era importante entender que o domingo é um dia diferente. As pessoas, hoje a nossa concorrência aos domingos não é um concorrente direto, não. É a concorrência da família, da praia, de outros afazeres, da revista dominical. Então a gente imaginar que o domingo da gente era um pouco diferente, e a gente começou a imaginar novos formatos para esse domingo. E a gente acabou escolhendo esse formato da Erquínia, porque ele é muito interessante, ele parece mesmo uma revista para as edições dominicais. E o tabloide ficou na área de negócios para classificados. Tem um pouquinho de algumas primeiras edições da gente. Há uma diferença enorme sobre produzir a capa hoje, você inclusive intensa todos os dias, porque a gente começou a olhar a capa, nós jornalistas nos prendemos aos velhos, a gente acredita que é daquela maneira e segue daquela maneira. Se a gente olhar a capa hoje, ela não é mais pendida como era antigamente, parece uma velhinha que dizendo isso. Mas antigamente as pessoas chegavam na banca e o jornal estava disposto pela metade, né? Você só via a primeira dobra. Era assim que os gazeteiros mostravam para a gente os sinais. A pergunta para a gente era: quantas vezes você viu um gazeteiro antigo? E quem é que fez esse jornal dessa maneira agora? Hoje a nossa capa chega por volta de 6h30, 7 horas da manhã no Instagram, aberta, as duas dobras. E a gente começou a pensar, bom, a gente precisa pensar diferente para a capa também. É claro que ainda tem análise, é claro que se discute a manchete que tem que estar na primeira dobra, mas a gente se permite muito mais apresentar uma maneira diferente do leitor. Outra coisa era ter milhões de chamadas na capa. A gente dizia assim, então o que é importante para o nosso leitor? Você tem 20 chamadas na capa. É uma briga, todos os dias vocês imaginam, os editores, né, que está na capa, a foto vai na capa, mas é um desafio você apresentar de uma forma diferente. Aí tem aqui o contínuo do pentáculo, que é da apresentação de uma maneira diferenciada, às vezes com informação que a gente já tem. Essa capa ganhou um prêmio, naquela do prêmio internacional, que nos colocou entre os mais bem desejados do mundo, e ela interloca o jornal essa edição. Era tão bonito ver esse assunto sangrando, eu aprendi disso, sou paulista, eu aprendi a achar a chuva bonita e assunto sangrando bonito também, e a gente resolveu mostrar isso na capa, que é algo muito gratuito. Como é bonito ver, a gente envelopou essa edição, não é capa e contra-capa. Vou mostrar esse sertão transformando em época de para-chuvas. Um outro exemplo é esse, a gente tinha um desafio, fazer capa de vinho é um desafio, e a gente precisava apresentar essa disputa legislativa. A gente só falava de presidente, e a gente não falava das casas legislativas que dariam, e a gente não chegava à seleção. E é um desafio tratar isso da capa. Então, não sei se vocês chegaram dessa capa, a pessoa recebia, ela parecia que estava em branco, e quando ela colocava, tinha uma informação ali ao lado, a gente fez um vídeo mostrando isso também. A pessoa tinha que colocar contra-luz e aparecia a eleição do dia inteiro. Era um recurso gráfico que a gente tinha e mostrava, né, a pessoa era uma interação. Isso é olhar de maneira diferente para esse leitor. Ele quer coisas diferentes. Nós queremos isso. Nós queremos ser surpreendidos todos os dias. Outro assunto que eu muito recomendo no desenho é que a gente deixa grandes reportagens para o domingo ou para cadernos especiais. E a gente dizia, não, reportagem todos os dias. A gente tem que ter um grande assunto todos os dias. Se a gente tem manchete, a gente tem que ter um grande assunto todos os dias. Então a reportagem começou a
fazer parte desse fazer diário da redação. E nós voltamos novamente a olhar para a cobertura investigativa. A gente já tinha o que a gente chamava de reportagem especial, e decifrar e dizer o significado da reportagem especial, mas era muito diferente, era especial ou não. Então nós batizamos o grupo de grupo investigativos, ampliamos esse grupo dentro da redação, inclusive com uma coordenação, a parte funcionária coordenadora desse grupo, exatamente para pensar matérias com reportagem investigativa. Desse núcleo saiu outro grupo, que hoje nós chamamos de jornalismo de dados, mais para a área digital. Ela trabalha junto com um acervo do povo, principalmente. A gente tem um historiador e uma pessoa de estatística trabalhando nesse grupo, junto com jornalistas, e podendo esse grupo é o NASA. E a gente olha para a investigação, principalmente de jornalismo de dados, e tem sido uma surpresa muito interessante que a gente vem descobrindo a partir desse Big Data, principalmente do acervo que a gente tem nessas novas décadas. Não sei se vocês lembram, foi o caso da Fernandes, a gente começou uma denúncia sobre isso. Antes de completar, a gente não queria olhar a denúncia pela denúncia, não transformar numa matéria policial. Aliás, a gente não tem essa história de polícia já há muitos anos, a gente está com segurança. E a gente queria ir além. A gente queria fazer uma investigação. Inclusive, tivemos que colocar o departamento jurídico lado a lado com o jornalista, que é outra coisa que a gente aprende dentro do jornalismo, para, inclusive, saber até que ponto a gente poderia entrar dentro dessa investigação. Porque a gente queria, inclusive, comprar um cadastro falso. Mostrar a fragilidade que era comprar um cadastro falso. Então, foram muitas semanas, muitos dias trabalhando nessa reportagem. Há um investimento muito grande nisso. Tem reportagem investigativa muito voltado para isso. É um investimento que a gente precisa fazer. E aí tem algo que a gente vem discutindo no jornalismo, que é impacto social. O que é que isso muda realmente? O que é que vale? Sabe aquela patinha ali do segundo? O que é que isso muda na vida das pessoas? A 99 precisou mudar a maneira como ela cadastrava as pessoas. Isso atingiu também o Uber. E a próxima deve ter atingido outros aplicativos que trabalhavam com esse sistema de credenciamento. Então, isso é o papel do jornalismo. Você fazer mudanças que mostrem a sociedade, o que está acontecendo, como é que a gente pode mudar juntos. Uma outra cobertura dos próprios ataques, que para além de apenas noticiar, a gente precisou entrar em matérias que falavam sobre segurança de maneira diferenciada. Esse é a capa do domingo, por exemplo. O que nos mostra também é como da capa, eu acho que nunca uma capa foi tão curtida no Instagram como essas capas. Infelizmente, o nosso grupo foi lixo, mas como as pessoas começaram a chegar a gente através de outras plataformas para chegar realmente na cobertura. Isso que eu estou mostrando para vocês é a importância dessa convergência e de olhar a redação não mais por editorias, não mais por outros, mas entender que nós falamos sobre política, sobre cidade, sobre economia, como a gente entrega essa informação para o nosso leitor, é o segundo passo desse momento de jornalismo, né? Como a gente tem as linguagens em formato específico para a gente se ouvir. O que mudou muito também foi a área de cultura e entretenimento. Aliás, eles tenha sido a área que mais tenha realmente utilizado das mudanças do projeto editorial e gráfico. Foi muito interessante. Nós começamos a olhar para outros temas e olhar para essa área. O caderno principal dessa área de arte, ele falava muito de arte, mas não olhava para a vida. Então, a gente começou a olhar também aspectos da cidade para dentro do de arte, começamos a olhar para a gastronomia. Temos agora um espaço exatamente para a agenda, que é o guia das quintas-feiras, e olhar de uma maneira diferenciada para esse guia, a pessoa que olhar crítica e usa o aplicativo do serviço. Tenho que confessar que um dos nossos maiores problemas em redesenho, nos perguntam. A primeira pergunta que tem é o que é que deu de errado. Nossas principais reclamações foram da programação de cinema. A gente imaginava, olhar para o leitor e o leitor. A gente achava que a programação de cinema não era mais algo impresso. As pessoas tinham seus aplicativos, decidiam, o cinema ia com o celular, a poucos minutos antes de entrar numa sessão. Mas as pessoas querem uma programação, elas querem olhar
fiz a mesma pergunta, a gente tiver o mesmo problema. E o problema lá é um pouquinho maior, porque o país é um jornal nacional e eles precisavam também fazer mudanças nessa programação em cada área que o jornal estava dentro da escola. Mudança do esporte também, ele é uma leitura muito que as pessoas chamam de nicho, mas que tem todo muito assíduo, muito fiel. E a gente, como não tinha um caderno especial, a gente deu ele uma intenção na navegação, então a pessoa tinha a possibilidade de, inclusive, começar pelos esportes, quem gosta de esportes começa por essa. Alguns cadernos especiais, alguns dos cadernos que a gente chama de negócio, de algumas sessões específicas do jornal. E entender que eu trago o jornal impresso como exemplo dessa convergência, mas a gente precisa olhar o que a gente chama das verticais. A reestruturação da redação passa por um olhar dessas novas plataformas de distribuição. É isso. É um prazer falar sobre jornalismo, conhecer essa apresentação. Peço desculpas mais uma vez, adoraria passar mais um tempo com vocês nessa redação que chama. E espero nos encontrar em outras aulas, outros táxis, outras discussões sobre jornalismo. Obrigada pela atenção. Da jornalista Canadá, na nossa aula inaugural do semestre. E agora nós vamos continuar o painel com a jornalista Samia Chaco, do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Ceará. Boa tarde, gente. Depois eu tenho várias perguntas para ela, vou mandar todas por e-mail. Bom, gente, primeiro agradecer o convite da coordenação do curso de jornalismo da UFC. Sou formada por essa universidade. Inclusive, há 20 anos, eu não entendi por que na nossa carteira de estudante vinha o slogan Universidade Pública e Gratuita para Todos, mas hoje eu entendo perfeitamente. E reconheço o esforço da coordenação de implementar tantas coisas coordenadas que conseguiram de uma maneira dialogada com vocês, estudantes, coordenação e os professores. Realmente a universidade pública hoje no Brasil passa por um ataque muito sério, um ataque muito forte, porque a gente tem que defender o ensino como universalizado e universalizante para todos, não só para a elite intelectual e muito menos para a elite financeira. Então, eu queria deixar registrado isso. Bom, falar de convergência e esse novo perfil profissional. A gente estava conversando um pouco antes, eu e a Ana, a gente chegou cedinho, e muito do que ela falou, a gente concorda, inclusive do ponto de vista da sobrevivência do modelo de negócio do jornalismo. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo para lembrar que o jornalismo, quando começou, ele era um palco de causas. Cada um que tinha possibilidade, naquele momento, de imprimir a sua opinião, de veicular a sua opinião, inicialmente de maneira impressa, o fazia para defender o seu interesse particular. Com o passar do tempo e a modernização dos estados nacionais, esse jornalismo ele deixa de ser esse palco de causas e passa a ser uma demanda social para a constituição de uma sociedade diferente. Então a gente sai de um jornalismo opinativo ou da emissão da opinião e das suas demandas particulares para o jornalismo informativo e do interesse público. Agora, hoje, anos e anos depois dessa evolução, o que a gente tem? A gente tem parece que uma espécie de volta, nem ao jornalismo opinativo, porque quando a gente considera jornalismo de opinião, a gente considera opinião embasada, opinião com critérios, pessoas de melhor saber, ouvindo especialistas, e a partir dessa busca, desse material, se emitir uma opinião com particularidade. Hoje o que a gente vê com o advento das redes sociais, dos aplicativos comunicacionais, é uma profusão de conteúdos. E aí eu não estou falando do notícia, nem estou falando
propriamente um conteúdo jornalístico. A gente tem de tudo, inclusive a não notícia. Inclusive o que a gente chama de fake news, mas que o seu próprio conceito, né, da situação do Trump é uma expressão que a gente considera um pouco inadequada, porque se é falso não pode ser notícia, se é notícia não pode ser falsa. Né? É uma contradição em si esse conceito que a gente adotou aqui no Brasil de fake news. Na verdade, a gente está falando de produção deliberada e intencional de mentira, de desinformação. Né? Não é notícia, é desinformação. E nessa onda de desinformação, né, desenfreada, entramos nós, jornalistas, né, nós profissionais, que temos que concorrer de alguma forma com o tio, com o primo, com o sobrinho, que viu alguma coisa em algum lugar e que vai se reportar no seu grupo de WhatsApp, embora muitas vezes aquela coisa que ele viu não esteja atenta à verdade factual. Né? Então, esse é o nosso cenário hoje de atuação. O que eu costumo dizer, e a gente dialogou muito nesse sentido, eu e a Ana, foi o seguinte, que o jornalismo ele precisa, nesse momento, mostrar sua relevância. Né? Ora, se todo mundo hoje produz algum tipo de conteúdo, veicula esse conteúdo, sem passar pelos filtros das mídias tradicionais, então, o que é que nós estamos fazendo nesse bonde? Né? A gente não pode ser mais um mero reprodutor dessas informações desencontradas. A gente tem que ter a informação que é apurada, que é checada e que é veiculada da melhor forma possível. Aí entra a convergência. Né? Aí entra a questão da convergência. Então, o que a Ana falou, ser útil, né, relevância, impacto social, é hoje a nossa grande tarefa como profissionais dessa área. Tem uma entrevista da presidente da FENAGE, se vocês puderem dar uma olhada no site da FENAGE, no site do Sindicato de Jornalistas, porque ela coloca muito bem essa questão. É porque existe o Facebook, é porque existe o Twitter, é porque existe o WhatsApp, é porque existem todas essas outras redes que nós, jornalistas, somos necessários. Nós temos que fazer o que nós sabemos de melhor, né? Que é se ater à realidade factual, e relatar essa realidade para o leitor, para o espectador, enfim, a todos os públicos. Mas quando a gente fala de convergência, de reestruturação, a gente vai bater numa questão que é a relação da tecnologia com a empregabilidade. Um fato muito sério. Bom, no mundo do trabalho, historicamente, a tecnologia, ela nunca ou poucas vezes foi usada para facilitar a vida do trabalhador. Ela tem sido usada para gerar mais trabalho ou para desempregar, substituindo a mão de obra humana. Isso a gente pode falar do setor têxtil, setor bancário, setor automotivo, enfim, no jornalismo não seria diferente. Quanto mais a gente tem tecnologia disponível, mais a gente trabalha como jornalista. Esse aparelho aqui, ele hoje faz parte do nosso dia a dia de trabalho de inúmeras formas. Mas eu digo também que ele é meio que o nosso senhor, né? A gente leva o trabalho para casa, a gente está plugado 24 horas por dia e a gente acaba ficando um pouco escravo dessa tecnologia. E é isso, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação bem importante. O Dominique Baudon, sociólogo, ele disse que a gente tem que ser menos tecnicista e mais humano. E ele defende isso não só para o jornalismo, mas para toda a atividade de comunicação. Enquanto a gente está nos cursos, dialogando com 350 grupos, às vezes nem com o produtor de notícia, nem com a chancela de jornalista, mas como parte de uma comunidade, parte de uma população, a gente esquece muito o contato, né, físico, olho no olho, então a gente tem que prestar muita atenção nessa questão da tecnologia. No jornalismo, especificamente, a gente já tem robôs produzindo notícias, né? Não muito no Brasil, mas principalmente no exterior, existem robôs. Mas fica aquela questão, se a gente quer um jornalismo que tem impacto na sociedade, né? Que tenha relevância,
que causa uma mudança social. Uma matéria produzida por robô, ela vai gerar a mesma emoção ou o mesmo impacto? O resgatar o que há de humano, por exemplo, como uma matéria do Fofão da Augusto, vocês conhecem o texto do Fofão da Augusto? Né? Assim, teria N outros exemplos para dar, mas esse é o que me vem na cabeça. Para quem gosta de futebol, que é uma área, ou de esporte em geral, que é uma área extremamente especializada, e que a Ana falou, tem aquele público fiel, tem aquele leitor, ouvinte, telespectador. Você juntar frases feitas, né, um repertório de comunicação, de robô, e colocar, vai dar a mesma emoção de você narrar o gol, né, de você transmitir uma partida e ouvir depois aqueles jornalistas, aqueles atletas, de como eles chegaram naquele momento. Eu acho que ainda não. Pode ser que o robô daqui a um tempo ele também possa exprimir sentimentos. Né? A ciência caminha também para muitas coisas boas, como na medicina, né? A cirurgia no vídeo. Estou dizendo que a gente tem que renegar a tecnologia, não. Nós temos que fazer da tecnologia nossa aliada. É questão diferente. Agora, por exemplo, nessa questão do jornalismo, parte mais para as plataformas digitais, online, né, a internet. Antes, a gente tinha um chamado fluido, que é a informação, né, exclusiva, instantânea. A empresa tem que dar isso aqui porque isso vai causar um grande abalo nas estruturas. Então, a gente tinha antes um fluido com o impresso, né, com uma velocidade de 24 horas, o concorrente correr atrás da notícia. Hoje, com a internet, a gente tem questão de segundos. Né? Hoje está todo mundo ligado no que o Bolsonaro está falando no Twitter dele para repercutir. Né? E detalhe, pode mudar, ele sim, pode mudar de opinião em 5 segundos. Ele muda toda hora o que ele diz, inclusive. Então, assim, como a gente tem essa velocidade de consumo do conteúdo, a gente passa por um momento também de admitir a falha do trabalho jornalístico como parte desse trabalho. O que é o trabalho jornalístico? Apurar, checar, né, reportar e fazer a repercussão. Hoje não, hoje parece que a gente primeiro vai dar uma informação qualquer, sem qualquer tipo de aprofundamento, às vezes sem ouvir todas as fontes necessárias, e depois se admite que teve um erro. Né? Ou seja, o erro passa a fazer parte com muita naturalidade do trabalho do jornalista. Também não estou querendo dizer que a gente não tem o direito de errar, a gente tem. Né? Agora, a gente assume o compromisso ético de fazer todo um procedimento, né, que a gente aprende na academia, e é isso que nos diferencia das outras pessoas que acham que sabem fazer jornalismo e que acham que sabem se comunicar da forma correta. É o nosso compromisso ético, é o nosso compromisso, é o que nós aprendemos de técnica e o que nós levamos a cabo à audiência, ao ouvinte, ao telespectador, né, ao usuário de rede social. É o que nós levamos com a seriedade do que foi dito, por quem foi dito e da forma que foi dito. Eu estava conversando com um colega do povo, até queria comentar isso com a Ana, mas depois eu vou ter a oportunidade de falar com ela. E nesses ataques do Ceará, né, da questão da segurança pública que ela falou, uma visita nossa do sindicato à redação do povo, um colega disse que ele teve que atualizar uma matéria 47 vezes em um dia. Entre atualizações e novas entrevistas, 47 vezes. É um repórter veterano, um dos mais premiados do estado do Ceará. E ele disse, é humanamente possível conseguir perseguir no impresso essa velocidade. Assim, a gente faz para o online, mas a gente faz com uma fonte, né, com uma matéria meio boca, não ouve todo mundo, coloca lá o procedimento, que a Secretaria de Segurança Pública foi procurada e não deu retorno. Assim, ele falava da exaustão dele, né, exaustão mental dele, de ter que atualizar uma matéria 47 vezes, só num dia de ataque.
só um dia de atraso. Então, assim, quando eu digo que a gente está um pouco escravo dessa tecnologia, eu me refiro a isso, a essa velocidade que a gente ainda não está sabendo dimensionar qual é o nosso papel nisso tudo. Né? Será que vale a pena dar uma matéria a partir de uma tuitada de uma autoridade e depois ter que correr atrás de toda uma repercussão e depois ter que atualizar o texto 50 vezes? Né? Isso tudo a gente só vai conseguir dimensionar com essa aproximação com o leitor, porque também, se a gente fizer essa apuração e jogar de qualquer forma e achar apenas que a relevância daquilo está no like, na rede social, ou está no compartilhamento, tem se mostrado muitas vezes uma armadilha. Né? Essa questão da exaustão, eu acho que vocês também devem ter acompanhado, uma matéria de geração de caracteres de uma emissora aqui, em que ela dizia que a Lagoa da Parangaba tinha mudado de lugar. Não sei se vocês viram. A Lagoa da Parangaba mudou de lugar. Como assim? Aí jogou aquilo na rede social, né? No Facebook, eu acho. E aí os internautas começaram a ridicularizar o veículo, né? Como mudou? Também teve um programa policial que ele colocou assim: a Escola Profissional de Palmácia foi atacada por assaltantes mortos. O erro, gente, às vezes parte de uma exaustão de quem está gerando. Outro dia eu falei, da rapidez e da exaustão mesmo de você. Jornalismo é um trabalho intelectual, né? Então você tem também um desgaste mental dessa atividade que a gente faz. Não é à toa, e aí eu vou chegar na parte dos direitos, não é à toa que a nossa carga horária é de 5 horas por dia, tanto de dia como de noite. Não foi porque a gente, pessoal bonito, né, legal, vamos dar 5 horas de trabalho para eles, enquanto todos os outros trabalhadores do país têm uma carga de 8. Não foi. É pela questão comprovada cientificamente do desgaste e dos riscos inerentes à profissão.